A graça e a paz do Senhor Jesus, querido irmão, eu quero meditar com você no livro do profeta Ezequiel, no capítulo 2. Eu gostaria que você abrisse sua Bíblia agora e vamos meditar na palavra do Senhor, porque eu tenho uma palavra de Deus para você. A palavra do Senhor diz assim, Ezequiel capítulo 2, verso 1. Esta voz me disse, filho do homem, põe-te em pé e falarei contigo. Então entrou em mim o Espírito quando falava comigo e me pôs em pé. E ouvi o que me falava. Ele me disse, filho do homem, eu te envio aos filhos de Israel, as nações rebeldes que se insurgiram contra mim. Eles e seus pais prevaricam contra mim até precisamente ao dia de hoje. Os filhos são de duro semblante, obstinados de coração, eu te envio a eles. E lhes dirás, assim diz o Senhor Deus. Eles quer ouça, quer deixe de ouvir, porque são casa rebelde. Hão de saber que esteve no meio deles um profeta. Tu, ó filho do homem, não temas, nem temas as suas palavras, ainda que haja sarças e espinhos para contigo, e tu habites com escorpiões, não temas as suas palavras, nem te assustes com o rosto deles, porque são casa rebelde, mas tu lhes dirás as minhas palavras, quer ouça, quer deixe de ouvir, pois são rebeldes. Louvado seja Deus por essa palavra. Agora eu te convido a orar. Eu quero orar pedindo ao Senhor que traga o entendimento, aquilo que o Senhor está nos dando nesta hora. Senhor Deus e Pai, eu entrego a leitura da Tua palavra diante do Teu altar agora. Eu peço que o Senhor visite a mente, o coração, o meu irmão, a minha irmã, a igreja reunida, o povo que vai morar no céu, que receba do Senhor o impacto da Tua glória através dessa palavra. Eu intercedo, eu oro pela vida desse irmão agora, dessa irmã, dessa família, desse homem, dessa mulher, desse jovem, dessa criança, Senhor, dos juniores, adolescentes. Eu rogo em favor da família agora reunida, no nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Amém. Querido irmão, eu quero refletir com você aquilo que o Senhor trouxe como uma reflexão para nós. Hoje, o que eu creio que o Senhor está falando conosco, de uma forma muito específica, né? A voz do Senhor disse, filho do homem, para o profeta Ezequiel. Interessante que o profeta Ezequiel, que em hebraico quer dizer Deus fortalece, em hebraico, né? Deus fortalece. Ezequiel fora levado, assim como toda o parte da nação, para o exílio, e ele que habitava ali junto ao rio Quebar, de repente ele tem uma experiência sobrenatural com Deus, uma experiência profunda, uma experiência tremenda, e uma experiência que o chama para viver uma dimensão nova com Deus. Interessante, irmãos, é que quando Deus fala com ele, a primeira coisa que eu queria refletir com os irmãos, que ele diz assim, filho do homem. Deus dirige dessa maneira, né? Podemos dizer assim, para o profeta Ezequiel, por mais de 90 vezes, filho do homem, filho do homem, filho do homem. Porque na verdade aqui essa frase significa a pessoa, ser humano, enfatizando a humanidade, a fragilidade do profeta. E dizendo para ele, olha, muito embora eu te use, muito embora eu vou te usar, o poder é meu. Deus está mostrando aqui ao profeta Ezequiel, Deus está dando ao profeta Ezequiel o entendimento da fragilidade humana. Deus está enfatizando aqui ao profeta que, na verdade, irmãos, quanto mais nós nos sentimos fortes e achamos que somos bons, a verdade é que somos fracos. Mas quando nos sentimos fracos e na nossa limitação, e Deus insiste em dizer, filho do homem, no mínimo 90 vezes, e o Senhor dizendo para o profeta, olha, filho do homem, vai falar para essa nação rebelde, vai falar para esse povo que não quer ouvir. Muita gente não quer ouvir a verdade, mas o Senhor nos chamou como profeta, assim como Ezequiel,
para pregarmos, para ministrarmos, para pregarmos e anunciarmos o reino de Deus. Interessante que o contexto ali era de cativeiro, sofrimento. Eu diria que o profeta Ezequiel estava numa prisão domiciliar, um preso, albergado. E a expressão aqui, a missão que ele recebe por Deus, e Deus primeiro diz filho do homem, mostrando a fragilidade dele e a nossa fragilidade. E depois a gente vê o próprio Deus anunciando para ele os oráculos, tudo o que ele precisava fazer, até porque o profeta Ezequiel, ele era um profeta visionário. Ele era um homem que tinha muitas visões. O Senhor falava muito através de visões. O Senhor mostrava o povo, a condição do povo. O Senhor dizia para ele assim, olha, pega uma faca molada e vai rapar sua cabeça. Divide o cabelo em 3 partes. Uma parte é o homem que vai ser, é Israel que vai ser destruído pelo fogo. Joga no fogo uma parte do cabelo. Outra parte pega a espada e fura o cabelo, porque uma parte do povo vai ser passado a espada. E outro joga para cima o cabelo, mostrando que o povo seria, na verdade, jogado, lançado, e eles teriam que ser dispersos. Ou seja, Deus anunciando, mostrando ao profeta, mas ao mesmo tempo, o Senhor diz assim, olha, não esqueça, filho do homem. É isso que a palavra está dizendo. Nós vamos pregando a verdade, falando a verdade, mas nós continuamos a ser quem somos, limitados, cacos entre os cacos. Não somos melhores e nem piores. Nós somos profetas, a igreja como profeta de Deus nessa terra. Hoje, Deus tem uma palavra profética para você. Qual que é essa palavra diante dessa circunstância? Eu falava no último culto que nós ministrávamos sobre a visão do vale de ossos secos, que na verdade já estava sequíssimos. E o que nós vamos fazer? Se somos visionários como Ezequiel, ou profeta chorão como Jeremias, mas o Senhor nos chama, e o interessante é o Senhor dizer para ele assim, então entrou em mim o Espírito quando falava comigo. Interessante dizer, põe-te em pé, e eu falarei contigo. Deus está dando uma ordem para a igreja nessa hora. Põe-te em pé, põe-te em pé, e eu falarei contigo. Interessante. Não estou afirmando, mas conjecturando que o Senhor está mandando aqui nós posicionarmos. Põe-te de pé. E qual é a posição que o profeta se encontrava? Qual é a posição que você se encontra, meu irmão? Põe-te de pé. Eu falarei contigo. Não é só o estar em pé de forma ereta, não é só isso. Não é só essa questão física, mas eu estou falando do posicionamento espiritual. Põe-te de pé, creia, profetiza, começa a determinar. O Deus que nos chamou nos mostra a nossa humanidade, nossa fragilidade, mas na nossa responsabilidade nós temos que assumir responsabilidade. Nós temos que assumir a responsabilidade e declarar sobre a nação, sobre a família, como eu já disse anteriormente. Nós temos que profetizar que o Senhor está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Ele chama o profeta, filho do homem, põe-te de pé. Interessante, irmãos, põe-te de pé, igreja. O Senhor está bradando, o Senhor está fazendo, posiciona, porque o Senhor tem obra, o Senhor tem algo para fazer através da tua vida. Glória a Deus por isso. Tudo indica que ele tinha uma casa no exílio. E o Senhor disse para ele, olha, você vai ficar mudo quando eu quiser que você fique mudo. Você vai falar quando eu quiser que você fale. Você dirás para o povo aquilo que eu te mandar. Era assim a instrução para o profeta. O profeta deveria viver exclusivamente para Deus, na dependência total, exclusiva de Deus. Quantos de nós fazemos o que queremos em nome de Deus, sem que Deus esteja direcionando? Não. Deus direcionava, fala, cala. Interessante que Ezequiel, em dado momento, o Senhor disse assim, olha, faz um muro, faz no muro um buraco. Faz no muro um buraco. Mas tinha porta para passar. E quando eles te perguntaram o que é isso,
você vai dizer que assim está sendo o comportamento deles. Porque o Senhor está dando um direcionamento e eles estão cavando buracos e eles estão passando por lugares que não era para passar. Deus não quer o seu mal, Deus não quer o mal da sua família, Deus quer bênção para a tua vida. Tem uma porta estendida, tem uma porta aberta, larga para você passar. Na verdade a porta é estreita, irmão. Na verdade a porta é estreita, mas está diante de você. E quantos de nós decidimos a não passar por essa porta? E é isso que o Senhor estava trazendo o entendimento daquele povo. A porta está diante de vocês e vocês estão cavando, estão abrindo buracos no muro. E o Senhor está falando conosco. Põe-te de pé. Agora observe, capítulo 2, verso 2. O Espírito, interessante. Então entrou em mim o Espírito, quando falava comigo, e me pôs em pé. Interessante, irmãos, que eu entendo aqui, quando o Senhor põe-te de pé, ele fala de um posicionamento. Mas quem colocou ele de pé não foi ele. Ou seja, não é o homem que se coloca de pé. Aqui o Espírito, diz a Bíblia, então entrou em mim o Espírito, quando falava comigo e me pôs em pé. E ouvi o que me falava. Interessante que na direção que Deus nos dá, muitas vezes nós achamos que podemos ficar de pé a qualquer momento. Não sou eu, não é você, mas é o Espírito que nos conduz de pé. Agora, pastor, se é o Espírito que nos coloca de pé, qual que é o critério que o Espírito utiliza para que possamos ficar de pé quando estamos prostrados? Eu entendo aqui, irmãos, e aqui é a forma de interpretação minha, é a maneira como eu interpreto aqui, que quando ele diz, e o Espírito me pôs de pé, é porque o Espírito achou nele condições para ficar de pé. O Espírito não vai invadir coração, não invade sua vida, mas ele vê, mesmo quando você está fraco, o Espírito sabe que você quer se levantar, e você vai se levantar. Mas você precisa desejar, mesmo não tendo força, deseje, porque Deus vai mudar a tua história. Eu creio que o Senhor viu nesse profeta algo diferente de todos os demais ali, porque Deus fala com ele de uma maneira tremenda, poderosa. Esse homem teve uma experiência magnífica com Deus. Ele estava vivendo nessa colônia de exilados, mas ao mesmo tempo ele não estava preso porque ele estava em contato direto com Deus. O Senhor tem uma obra, o Senhor tem um chamado, o Senhor tem uma vocação, o Senhor tem uma missão para você hoje. Mas você não tem força. Diga: Deus, me dê força. O segredo aqui é que o Espírito Santo achou aberta a porta do coração daquele moço, daquele profeta. E hoje, se ele achar no seu coração a abertura, a liberdade para agir, ele vai entrar agora. Receba o milagre de Deus na tua vida hoje. Receba a manifestação da glória de Deus. E ele me pôs de pé. O Espírito Santo te coloca de pé. O Espírito Santo te levanta, te renova, assim como fez na vida do profeta Ezequiel. Profetizo na tua vida. Receba o milagre de Deus na tua vida. Em nome de Jesus, receba o milagre de Deus para a tua vida. E ele me pôs de pé. O Senhor me pôs de pé. O Senhor me põe de pé quando eu me coloco e digo: Deus, eu preciso, eu necessito, eu tenho uma missão, eu estou diante de um povo, eu estou diante de uma situação, mas o Senhor pode me colocar de pé. É quando ele tem acessibilidade, é quando ele tem condições para poder entrar, porque ele não invade o coração. Eu quero deixar essa palavra para você. Deus está entrando na tua vida hoje. O Senhor está entrando hoje na tua vida, está te colocando de pé. Receba o milagre de Deus agora. Povo de Deus, receba a mudança, a transformação, o milagre, a cura de Deus na sua vida agora. Deus está te levantando como boca profética. No nome de Jesus Cristo, eu profetizo na tua vida hoje. Receba o milagre de Deus agora, para a glória do Senhor. Tudo vai mudar a partir de agora, em nome de Jesus e para a glória do Senhor. Receba essa bênção, receba essa palavra, e o Espírito Santo de Deus ainda continuará falando contigo. Que Deus te abençoe.